Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Calcast Moralidade. Eu sou Anderson Batista, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Moralidade do Ministério Público do Amapá. E hoje temos um tema de extrema importância para a cidadania e a fiscalização pública: acesso à informação, ferramentas para fiscalização cidadã. Para discutirmos este assunto, temos a honra de receber José Paulo Guedes Brito, técnico de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Amapá. Paulo vai compartilhar conosco seu conhecimento sobre como o acesso à informação pode empoderar o cidadão e promover uma gestão pública mais eficiente. José Paulo, bem-vindo ao Calcast Moralidade, mais um episódio que nós estamos aqui realizando através da promoção do Ministério Público com o Centro de Apoio Operacional da Moralidade. E para começar, e já indo direto ao tema, a pergunta que eu faço para você, José, é aonde está previsto, em que termos e como é tratado o marco normativo em relação ao acesso à informação pública no Brasil? Bom dia, o prazer é todo meu estar aqui. Que bom que a gente está falando desse assunto. A transparência pública, o direito de acesso à informação, eu gosto de deixar claro isso, é uma conquista humanitária. O direito de acesso à informação, ele existe no mundo pelo menos há 200 anos, quando os franceses derrubaram a Bastilha e destruíram um regime monárquico, aquele regime em que o rei era soberano e não devia contas a ninguém. Eles escreveram na sua Declaração Universal de Direitos que o cidadão ele tinha direito de acessar a informação pública. Isso foi no século XVIII. Então a nossa Constituição da República, em 1988, quando ela escreve esse direito, ela está pelo menos 200 anos atrasada. Só que a nossa Constituição, ela deixa muito claro no artigo 5º, inciso 33, que toda pessoa tem direito de acessar informação de interesse público. O artigo 37 da mesma Constituição, ele diz que a publicidade é um dos princípios da administração pública. Daí a gente já pode dizer que, de um lado, o Estado tem o dever de informar, e o cidadão tem, de outro lado, o direito de acessar a informação. Tanto é que a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, aprovada em 2011, 23 anos depois da Constituição da República, ou seja, já teve um lapso muito grande aí, ela deixa muito claro lá no artigo 3º, inciso 1, que a publicidade é a regra, o sigilo é exceção. Eu sempre digo, quando converso, quando dou aula sobre o assunto, que toda vez que a gente tem dúvida se uma informação é sigilosa ou não, se a gente tem dúvida é porque a informação é pública. O sigilo, ele é uma exceção, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, a regra geral, se fosse para chutar uma estatística, só um chute mesmo, 99% de tudo que a administração pública contém dentro das suas gavetas, em seus computadores, é público. O acesso é geral. Muito bem. Inclusive, o acesso à informação, até pela localização topográfica, pelo menos formalmente, né, considerado um direito fundamental, né, por estar lá no artigo 5º, mas substancialmente, materialmente, também é considerado, né, ainda que não estivesse lá no artigo 5º, é considerado e assim é tratado no mundo inteiro, né, a possibilidade dos particulares terem acesso a essa gestão pública. Decorre até do princípio republicano, com certeza, da coisa pública mesmo, né? E outra pergunta, a Lei de Acesso à Informação, ela traz uma diferença entre a transparência ativa e a transparência passiva. Explica pra gente o que se trata essa distinção. Antes de falar da distinção, só queria retomar um ponto que você mencionou. Enquanto direito fundamental, a consequência não pode ser erradicado. Então não dá para uma lei vir e simplesmente eliminar. Nenhuma emenda à Constituição pode eliminar esse direito. É importante, é uma cláusula pétrea. E quanto o direito humano, é um direito universal,
eu não preciso de nenhuma condição prévia para acessar a informação. Eu não preciso prestar concurso público, eu não preciso comprovar a adimplência com a Justiça Eleitoral, eu não preciso comprovar que sou maior de idade. Basta eu ser humano para ter acesso à informação. É uma consequência muito prática da gente dizer que esse direito é um direito fundamental. E sobre a classificação de transparência ativa e passiva, nada mais é de que a legislação brasileira diz que o Estado, antes que alguém peça qualquer informação, ele deve disponibilizá-la. Essa é a transparência ativa. É uma transparência que ela é materializada principalmente pela internet. Hoje está muito fácil, qualquer pequena empresa, qualquer ONG, pessoas podem ter um site. É muito mais fácil ainda para o Estado. Então o Estado ele deve disponibilizar na internet as suas principais informações. Informações de natureza licitatória, de contratos, de gastos com pessoal, aquelas informações de amplo interesse. Ou seja, a transparência ativa é aquela que deve ser disponibilizada independente de qualquer pedido. Já a transparência passiva é aquela informação que, se porventura o Estado já não disponibilizou na internet, qualquer pessoa pode solicitar. E essa solicitação ela não pode também ser burocratizada. Para solicitar, basta uma identificação. É bom lembrar que para a gente exercer direitos, nós também temos que se identificar. Então, o Estado pode solicitar o nome completo, o CPF e basicamente isso. Quem sabe até o endereço, quem sabe, mas ele não pode pedir um excesso de identificação a ponto de impedir o acesso à informação. Por exemplo, quando faço uma solicitação, o Estado não pode me pedir o meu título eleitoral. Para que ele quer? Se o CPF já me identifica. Então, esse pedido de informação ele tem que ser facilitado. E, inclusive, em relação ao motivo, é necessário ou é possível que o ente exija do cidadão o motivo do porquê está pedindo aquela informação ou isso não pode ser feito? Essa pergunta é interessante porque, na prática, o motivo é sempre solicitado. Na prática, o próprio servidor público ele acaba exigindo que o cidadão informe para que ele vai usar aquela informação. Mas a legislação brasileira, a Lei de Acesso à Informação, deixa muito claro que a informação tem que ser concedida sem motivo nenhum. O cidadão não precisa expor para que ele vai usar aquela informação. É interessante que, quando eu ministro cursos sobre o assunto, sempre surge a mesma pergunta. Mas se a pessoa fizer mau uso dessa informação? Eu sempre digo, você não precisa se preocupar, porque quem vai responder é a pessoa e não você. Claro. Então, não é necessário nenhuma motivação para acessar a informação pública. Outra pergunta, até que aborda esse tema ainda, quais são os entes que estão obrigados, né, a prestar informação? Né? Porque, às vezes, um leigo, né, não tem conhecimento de como funciona isso. Quais seriam os órgãos públicos ou então instituições que estariam obrigadas, né, a prestar a informação informativa ou mesmo de responder um questionamento do cidadão? Uma forma de responder isso é pelo critério subjetivo, é perguntar quem é. E a resposta é simples. Se for um órgão, for uma entidade de natureza pública, a gente não tem dúvida. Então, a União, os estados, os municípios, as empresas estatais, sociedade de economia mista, todos que têm natureza pública têm que prestar essa informação. Só que tem um critério também objetivo, que é o recurso público. Então, é possível que uma empresa, uma ONG, uma associação de bairro que seja, se ela faz uso de recurso público, naquela parte do recurso público, ela tem também o dever de prestar informação. Ela tem dever de contas. Então, olha que coisa interessante. Mesmo uma empresa, naquele quinhão de recurso público que ela recebeu, talvez por um convênio, talvez por um acordo, para chegar em um bem comum, naquele pedaço do recurso, ela deve informar. Interessante mesmo. E como que o cidadão ele pode fazer essa solicitação? Isso está no portal Transparência ou então é pessoalmente? Como de regra isso se processa, esse pedido? Tanto pessoalmente, a Lei de Acesso à Informação ela exige que o site do órgão diga um local que o cidadão pode se dirigir
para obter essa informação, com horário e dias de atendimento. Esse local geralmente é a ouvidoria. A ouvidoria ela recebe denúncias, reclamações e também solicitações de informação. Então, se eu quero saber onde me dirigir ao Tribunal de Contas, à Prefeitura de Macapá, ao Ministério Público, o site desses órgãos tem que dizer o endereço e horário de funcionamento, telefone e e-mail. E uma maneira eletrônica são 2 canais. Nós temos o ESIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, é um modelozinho desenvolvido pela União e foi disponibilizado para o Brasil todo. Então, se um site está funcionando bem, um site da administração pública, ele tem que ter lá o ESICzinho. É essa terminologia, E-SIC, S-I-C. E também tem que ter um outro canal de comunicação direto com a ouvidoria, que se parece muito com uma caixinha de e-mail. Tem até essa duplicidade na legislação, o ESIC e uma caixazinha de mensagem lá. Mas o importante é que esse pedido, o cidadão tem que ter condições de acompanhá-lo, tem que ter um protocolo para ele saber em que tempo e como está a tramitação. Perfeito. E uma pergunta que provavelmente todo mundo tem dúvida, qual é o prazo? Qual é o prazo que a administração pública, o ente, o órgão tem para responder ao cidadão? Aí tem até uma pegadinha, porque quando eu converso com esse assunto, as pessoas vêm logo e dizem 20 dias, porque a legislação diz isso. Mas é 20 dias se a informação não estiver disponível. Então eu gosto de dizer que o prazo é imediato. A grande massa de informação da administração pública tem que estar lá na transparência ativa. E qual é o tempo de acesso? Imediato, a hora que o cidadão quer. Se porventura a informação não está disponível, a administração pública tem até 20 dias. Não significa que serão 20 dias cravados, é até. É bom que ela responda em 1 dia, em 2 dias. Se for de uma informação muito complexa, se for de difícil disponibilização, aí sim a administração tem até mais de 10 dias, além desses 20, de maneira justificada. Esse seria o prazo máximo. Muito bem. Agora vamos falar um pouco sobre o reverso disso, a exceção, né? Que se trata do que não se pode ou que se permite legalmente, e até está previsto na própria Constituição Federal, lá no artigo 33, né, do artigo 5º, o que a administração pública, órgãos e entidades podem não revelar, no que está abrangido essa exceção ao direito fundamental. O primeiro esclarecimento é de que só quem pode dizer o que vai ser exceção é a própria lei. Então, nenhum servidor público, nenhum agente político pode criar uma exceção nova. A Constituição da República diz que somente a lei pode limitar esse direito. Então, se não tiver uma limitação legal, nenhum agente público pode fazer uma limitação. E tem limitação? É claro que tem. A gente, para ter direito, o direito é um fenômeno interessante, ele só existe se tiver mais de uma pessoa. Se eu estou numa ilha sozinho, não tenho direito. Só que quando eu tenho 2 pessoas, se uma delas tem um direito absoluto, ela vai ferir em alguma medida o campo de direito do outro. Então, não existe direito absoluto. E no direito de acesso à informação, o que teria restrição? A legislação, a lei, ela põe 2 quadros de exceções, que daí tem algumas subdivisões. Uma é um quadro que atinge um campo de informações de natureza estritamente pessoal. Por exemplo, eu sou um servidor público, a população tem o direito de saber o meu nome completo, a minha matrícula e quanto eu ganho. Mas não há um interesse geral em saber onde eu moro. Não há esse interesse geral. Não há interesse geral em saber o CPF de um servidor público. Então vejam, algumas informações pessoais não têm interesse geral. E olha que eu estou falando de um servidor público que recebe remuneração pública. Se a pessoa não tem nenhum vínculo com a administração pública, qual é o interesse geral de saber o nome completo dela? Não tem. Então, em regra geral, os dados pessoais configuram exceção. A legislação protege. Na seara processual, a gente sabe que os processos eles são públicos por natureza. Mas o que é sigiloso em um processo? Processo que tem criança e adolescente. Eles têm essa proteção da lei. Então, criança e adolescente, não há um direito coletivo de saber o que está acontecendo naquela demanda. Ações de natureza exclusivamente pessoais também, como ações de divórcio, partilha, também. Então, nesse primeiro campo de dados pessoais, tem uma proteção. E essa proteção também ela tem nuance, como eu falei ainda agora. Se eu sou um servidor público, recebo da administração,
A população tem direito de saber meu nome completo, matrícula e por aí. Um segundo campo de sigilo que a legislação também autoriza são aquelas informações que, se divulgadas, ameaçam a segurança nacional, a segurança pública. E vamos imaginar o seguinte: a polícia ela está aqui com planejamento, com uma ação contra o tráfico. O juiz já autorizou essa ação. A polícia pode fazer isso amanhã às 6 da manhã. Imagina se ela divulga. Qual a eficácia dessa medida? Nenhuma. Então, nesse campo de segurança, existe também uma possibilidade de exceção, mas tudo isso regulado por lei. Não é o agente público que diz o que vai ser e o que não vai ser sigiloso. Perfeito, é justamente isso. Inclusive, a Lei de Acesso à Informação nos traz, né, uma classificação, né, do que pode ser considerado secreto, reservado, secreto, ultra secreto, não é mesmo? E essa divisão e classificação está muito por conta da definição do tempo em que vai incidir, né, esta reserva, essa aplicação da exceção, o que confirma a regra de que toda a informação, em regra, ela é pública, mas quando ainda é classificada como segredo, ela ainda tem um prazo ainda, né, para que depois desse prazo se torne de fato pública. Pode explicar melhor e dar alguns exemplos do que pode se categorizar entre informação reservada, secreta, ultra secreta e os prazos que ali prevê? Essa pergunta, ela talvez interesse mais a um historiador do que a um jurista, porque tem história por trás disso. Por que eu digo isso? O Brasil, ele sempre regulou muito bem o sigilo. O nosso direito de acessar a informação, ele está pelo menos desde 88 na Constituição. E esse direito só foi regulado em 2011, como eu falei no início. E engraçado não, até infelizmente, nesse período entre a Lei de Acesso à Informação e o nascimento da Constituição, a gente ainda tinha no Brasil a figura do sigilo eterno. Tanto é que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a disponibilizar informações da época do regime ditatorial. Aquele regime de 64 a 85. Foi o caso do Araguaia, né? Foi Exatamente. Uma das primeiras condenações que o Brasil sofreu, né? Então, ou seja, por que o Brasil foi condenado? Porque tinha sigilo eterno. Então, quando vem a Lei de Acesso à Informação, ela diz, olha, temos exceção para o direito de acesso à informação, mas mesmo as exceções têm prazo. Informações de natureza pessoal, o prazo é de 100 anos. É mais ou menos o tempo, né, de vida de uma pessoa e um pouquinho mais, para proteger a intimidade, a honra e a imagem. E as outras informações, elas podem ser classificadas em três níveis. Reservada de até 5 anos, secreta de até 15 anos e ultra secreta de até 25 anos. E essa última categoria pode ser prorrogada de forma justificada por mais de 25 anos. Só que essa classificação, ela precisa de uma motivação. Lembra que no início eu disse assim, a Lei de Acesso à Informação diz que a regra é a publicidade? Então, para algo ser público, eu não preciso fazer nada. Uma informação, quando ela nasce pública. Para ela se tornar sigilosa, eu preciso fazer uma classificação. Então, um agente público, ele tem que se utilizar de uma regulamentação que vai estabelecer os parâmetros para ele ir lá e dizer, essa informação aqui ela é de natureza sigilosa. Se ela é de natureza sigilosa, ela é reservada, então ela vai ficar reservada por 5 anos. Terminou os 5 anos, não precisa de nenhum ato para liberar. A liberação é automática. Então, olha que interessante, a lei criou uma burocracia para a gente dizer que uma informação é sigilosa. Já ela é totalmente desburocratizada para ser pública. É verdade. E aí também no aspecto do dado pessoal, da intimidade, né, propriamente dita, a gente tem que hoje ponderar, até porque é uma lei posterior, né, a Lei de Acesso à Informação, com a nova Lei de Proteção de Dados Pessoais, que veio, de certa forma, regulamentar esse aspecto, e as duas legislações acabam trabalhando juntas. Na verdade, uma não nega a outra, uma, em verdade, reafirma, né, a posição da outra. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta agora um pouco mais ampla, em relação aos efeitos, né, dessa consideração de acesso à informação pública. Qual seria os efeitos decorrentes
tanto para o controle cidadão quanto para o controle institucional, feito pelo Tribunal de Contas do Estado ou mesmo pelo Ministério Público, de termos um portal transparência do órgão, da entidade, funcionando de forma regular? Olha, essa pergunta é difícil. Aí sim, agora eu queria um historiador do meu lado, agora eu quero um cientista político. Eu acho que o principal efeito é envolver a população. A gente, em um regime democrático, nós elegemos os nossos representantes políticos, mas eles não recebem uma carta branca. Eles têm que atuar segundo o interesse coletivo, segundo a legislação. Aí a gente vai para uma pergunta que os romanos faziam há mais de 2000 anos. Quem vigia o vigilante? Por quê? Na sistemática burocrática do Brasil, nós temos o Poder Executivo, que implementa a política pública, mas nós temos órgãos de controle, Tribunal de Contas, o Poder Legislativo, Ministério Público. Aí vem a pergunta, e quem vigia esses órgãos? Então a gente acaba chegando numa camada que exige o controle social. Então, no Brasil, nós temos o controle interno, que é um controle exercido pela própria gestão pública. A gestão pública ela tem que se controlar, ela tem que exercer o que a gente chama de autotutela, ela tem que corrigir os seus vícios. Nós temos o controle externo, que é exercido de um órgão sobre o outro. E nós temos também o controle social, que é o controle exercido pela população. E esse controle, ele só é possível se nós tivermos acesso à informação. Aí vem o portal da transparência. Eu diria que o maior ganho do portal da transparência é a concentração de informações. Porque, veja, o Estado do Amapá, por exemplo, ele tem em torno de 70 unidades jurisdicionadas, tem em torno de 70 secretarias. Se cada secretaria tiver o seu portal, se cada uma publicar o que faz, para eu ter uma noção geral do Estado, eu vou ter que consultar 70 portais. Todos os nossos municípios, nós temos 16 municípios. Eles somados têm mais de 300 secretarias. Então, se eu, enquanto cidadão amapaense, quiser fazer um apanhado de todos os municípios com mais o Estado, eu vou ter que acessar quase 400 portais. Eu estou fazendo aqui uma reflexão. Mas aí vem o portal da transparência. Então, no governo do Estado do Amapá, por exemplo, eu reúno todas as informações num único portal. E na União, que é o Brasil todo. Não a União, que tem representação desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. Imagina a gente fazer essa compilação. Aí vem o portal da transparência. E é bom lembrar que nós estamos na era digital, que o Estado publica muita coisa nas redes sociais. Eu falei no plural. Tem Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube. Imagina eu, enquanto cidadão, acompanhar cada uma dessas redes. Então, o portal da transparência ele tem como grande vantagem a concentração de informação. Perfeito. E quais são os desafios que estes órgãos, estas entidades públicas enfrentam, né, para implementação da Lei de Acesso à Informação no portal Transparência? A gente sabe que é uma demanda contínua, né, na verdade, de acompanhamento que é feito pelo Tribunal de Contas, também pelo Ministério Público, mas, assim, quais são esses desafios? Desafio tecnológico, desafio de trazer uma consciência republicana. O que seria, na verdade, o problema, o cerne e desafios a serem enfrentados? Eu pedi um historiador, depois um cientista político, agora eu quero um futurologista. Essa é uma pergunta interessante. Acho que os gestores públicos, quando a gente fiscaliza, eles sempre informam o desafio financeiro, seguido pelo desafio tecnológico. Ele diz, olha, eu não tenho recurso público, eu não tenho dinheiro, e depois vem o desafio humano, eu não tenho recursos humanos. E esse desafio não é só local. À guisa de exemplo, os tribunais de contas fizeram um levantamento de transparência no ano passado, e a média de transparência no Brasil todo, numa escala de 0 a 100, está em torno de 58. Então, o nosso índice de transparência é de apenas 58% nacional, a nossa média. No Amapá, a nossa média está em torno de 38%. Então, bem baixo. A nossa média aqui está abaixo da metade do índice. Então, realmente o caminho é longo. Mas eu diria, já contrariando as justificativas dos gestores públicos, como um pesquisador da área, eu diria que o desafio não é tecnológico, não é financeiro. Quais são as evidências disso? Tecnologia. Nós temos hoje portais disponibilizados, inclusive a título gratuito, de um ente para o outro. Exemplo,
A União disponibiliza a plataforma Brasil, que agora se chama Transfere.gov, que permite o efetivo acompanhamento das emendas parlamentares. A plataforma está pronta, basta aderir, ou seja, a ferramenta está lá. Então não tem gasto aí, então não tem desafio tecnológico aí, não tem desafio financeiro. O que está faltando então? Eu defendi ontem uma dissertação de mestrado, que estava conversando antes, e na dissertação de mestrado eu digo que a gente precisa de vontade de transparência. A gente precisa amar a transparência pública para torná-la efetiva. Se me permite um pouco de filosofia, o filósofo e historiador Michel Foucault, ele trabalha com a microfísica do poder. Ele diz que quando a gente olha para o poder, a gente lembra o poder do P maiúsculo, a gente sempre pensa no presidente da república, no governador de estado. Só que ele diz que o poder, ele também é exercido nas micro-relações. Então, quem é que materializa o acesso à informação? Não é apenas o prefeito, não é apenas o governador ou o presidente, é aquele agente público que está lá na ponta. E muitas vezes o acesso à informação não funciona porque a cultura organizacional não ama a transparência pública. Então, para fechar, eu diria que hoje o maior desafio é vontade de transparência. A gente precisa amar a transparência pública para tê-la. Isso é verdade, concordo contigo. E temos um instrumento, um dos instrumentos talvez um pouco mais modernos, né, que está sendo aplicado no governo federal a partir de 2016, relativo aos dados abertos. Dados abertos não se confundem com a temática transparência pública, porque eu considero como uma ferramenta, um instrumento, né, que favorece não só o cidadão, mas também as instituições públicas de controle, de modo a permitir um processamento dos dados que são publicados de forma bruta, e como no âmbito federal, mas que carecem ainda de um melhor desenvolvimento aqui no estado do Amapá, na maioria dos estados do Brasil e principalmente nos municípios. Tu pode falar um pouquinho, rapidamente, sobre essa questão dos dados abertos? Os dados abertos, eu diria que talvez seja o nosso maior gargalo hoje, o nosso maior desafio. Porque o dado aberto é aquele que não exige nenhuma licença tecnológica. Eu posso acessá-lo de maneira totalmente livre. É interessante falar isso, que a gente usa tanto algumas ferramentas que elas parecem até livres, mas não são. Tem um custo por trás. Acho que o primeiro ponto a esclarecer é esse: o dado aberto ele não exige nenhuma licença. Eu posso acessá-lo com qualquer ferramenta digital. O segundo ponto é que o dado aberto ele tem que nascer de maneira primária digital. Qual é o grande desafio hoje na gestão pública? Nós ainda temos, por mais que a tecnologia esteja disponível, nós ainda temos aquele dado que nasce no papel, ele é digitalizado, ele sobe para a internet e ele não é um dado aberto. Então, eu diria que aí o caminho é um pouco maior, porque a gente precisa tomar cuidado de como a informação vai nascer, como ela vai ser produzida, para lá na frente ela ser disponibilizada de maneira ampla. E só um esclarecimento adicional, e nesse assunto eu creio que você conhece mais do que eu, o dado aberto ele permite o manuseio de uma grande base que dá a possibilidade de cruzamento de informações. É eu conseguir cruzar a quantidade de pessoas que estão sendo infectadas por dengue e lá na frente projetar se vai ter leito hospitalar para as pessoas que tiverem uma piora. Então, o dado aberto, ele me permite pensar a política pública de maneira aprofundada. Aí a gente já deixa a ponta aqui para um outro podcast. Como acompanhar a política pública se a gente não tem hoje informação de qualidade, se a gente não tem dado aberto ainda? É verdade. Eu acho que o dado aberto vai permitir, a partir do momento que de fato for implementado no estado, no município, o reaproveitamento, esse é o termo que se utiliza na ciência dos dados abertos, o reaproveitamento de dados já produzidos no âmbito federal ou mesmo no próprio IBGE, que produz muitas informações de dados sociais, enfim, para produção e cruzamento dessas informações para produzir diagnósticos sobre determinadas áreas, que no fim vai favorecer aí, a formação de políticas públicas mais precisas e que certamente poderiam influenciar até a produção da legislação orçamentária, né? E conduzir melhor e para a gente ter uma melhor precisão no que e onde investir. E isso
seria possível a partir da implementação do dado aberto. Porque, como você bem falou, ter um PDF publicado num portal Transparência, talvez até no início da Lei de Acesso à Informação fosse isso, mas o tema evoluiu, a tecnologia permitiu essa evolução e hoje, acredito eu que para a gente encontrar uma melhor eficiência de produção da transparência acaba passando necessariamente por dado aberto. Mas isso ainda é um caminho que o Tribunal de Contas, o Ministério Público ainda tem que trilhar para apoiar, né, todo esse trabalho. Para a gente poder finalizar a nossa conversa, a pergunta que eu faço é o que você vislumbra e espera em relação ao futuro do acesso à informação aqui no Amapá, no Brasil, até no cenário internacional, em relação à transparência pública? Olha, tenho aí um olhar ambíguo. De um lado, um certo pessimismo. A gente está na era de fake news, da pós-verdade. A informação, mesmo estando disponibilizada, ela é deturpada. Isso causa caos, comoção social para caminhos tortuosos. Então isso é preocupante. Hoje o mundo se preocupa de como revelar a verdade, como fugir da fake news. Então eu tenho esse lado pessimista. Um lado otimista é de que hoje nós temos mais consciência desse direito. Nós temos mais consciência e toda vez que nós temos um acompanhamento e uma reivindicação, a administração pública avança. Rapidamente um exemplo. O governo do estado do Amapá, ele pontuou, na verdade ele não pontuou na primeira escala Brasil Transparente. A Lei de Acesso à Informação de 2011, a primeira escala Brasil Transparente, que é da CGU, é de 2015, o governo estadual tirou nota 0, até em 2018 foi nota 0, mas na terceira escala ele pontuou com nota 8, numa escala de 0 a 10. Então esse é um exemplo de que toda vez que tem uma cobrança, a gente tem uma reação positiva por parte dos governantes. Então esse é um lado bastante promissor que eu acho que se a gente continuar cobrando, continuar investindo e acreditando, a coisa vai. Perfeito. Bom, eu de fato gostaria de agradecer aqui as suas palavras e chegamos ao final de mais um episódio aqui do Calcast Moralidade. Hoje tivemos, né, uma discussão extremamente rica e esclarecedora sobre o acesso à informação pública. José Paulo, agradecemos aqui a sua presença, né, a sua participação, que foi extremamente valiosa. Para você ouvinte, lembre-se que a transparência é um direito de todos e uma ferramenta poderosa para garantir a gestão pública eficiente e honesta. Agradecemos a todos que nos acompanham e acompanharam até aqui. Até o próximo Calcast Moralidade.